bem alegre, hein? Amém, irmãos? Pode se sentar? Glória a Deus. Eu fico muito alegre. Primeiramente, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é irmão Boss. Eu sou interno ali da casa, quer dizer, aluno, né? Esse mês que a gente está ali no processo, naquela olaria gostosa de Jeová, né? E Deus tem feito maravilha. Irmão, uma coisa que me chama muita atenção, sabe o quê? Que quando Deus criou o homem, esses dias eu estava indagando e perguntando ao Senhor, me meditando, eu e Deus. E aí eu começava a me meditar na obra maravilhosa de Deus ao criar o homem. Deus criou o homem ali no barro. Por que no barro? Não foi tirado da terra. Quantos minerais preciosos existem sobre a terra? A prata, o ouro, o cobre, diamantes, tantas coisas preciosas que existem sobre a face da terra. E Deus olha para o pó, Deus olha para o barro. Eu falo assim, por que não cristal? Por que não diamante? Por que o Senhor não fez o ser humano? O Senhor não ama ele de tal maneira que a Bíblia diz que o Senhor o ama de tal maneira que põe sobre ele, Jó, a palavra de Jó fala sobre isso, que o Senhor põe sobre o ser humano o seu coração. Para que? Aí eu fico pensando assim, Senhor, se o Senhor ama ele tanto, por que o Senhor não escolheu o ouro, outras coisas? Mas aí o Espírito de Deus traz ao meu coração, naquele momento daquela indagação com Deus, a gente pó, falho, pecador, Deus ainda fala com a gente, né? Graças a Deus. E Deus falava, porque o pó é mais fácil de trabalhar, porque eu fiz como um vaso. Não sei se aqui alguém já teve o privilégio de entrar dentro do olaria e ver um olheiro fazer um vaso. Quando ele vai fazer um vaso, ele faz um vaso já com aquele pensamento, o que vai ser posto dentro do vaso. O oleiro nunca vai fazer um vaso sem ter um propósito, e sem saber, às vezes ele faz um vaso para colocar uma orquídea, uma planta, ou vários tipos de propósito tem um oleiro em fazer um vaso. E aí Deus falava que o propósito que Ele nos fez do barro, porque se esse vaso quebrar, Ele sabia que ia quebrar. Ele conhece, Ele criou. Você sabia que neste momento, para que eu possa estar falando aqui, e estar se gesticulando e movimentando igual estou aqui, você sabia que precisa nesse momento, dentro do meu ser, 50 trilhões de células para estar tendo esse milagre do movimento que eu e você está tendo agora? Ele conhece, ele sabe, ele prescruta cada movimento, ele sabe nossos limites. Então ele sabia que esse vaso um dia ia quebrar, ele poderia ser feito de novo, para ele colocar algo tão precioso que a gente às vezes não tinha quando estávamos lá no mundo. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica hoje com o nosso espírito, que hoje somos filhos de Deus. O filho, às vezes, ele é rebelde, se encontra em situações, às vezes, não querendo aceitar o que o seu pai fala. Mas ele sabe que com as nossas fraquezas, nossas dificuldades, ele ama. E eu estou dentro do olaria, irmãos. É duro você ser quebrado, você ser amassado. Quando você erra, você tem a humildade de reconhecer que você errou, porque mexe com o caráter, mexe na dignidade nossa. E lá Deus tem nos ensinado, mesmo com muitos erros, Deus tem nos ensinado. Você quer que Jesus vai falar com você nessa noite? Amém? Aleluia, glória a Deus. Ficava só mesmo para a gente ter uma introduçãozinha, porque Deus colocou isso no meu coração para compartilhar com os irmãos. Eu estou sentindo muito feliz aqui nessa noite, sabe, irmão? Porque o nosso Deus, Ele nos ama da forma que a gente é. Por isso que Jesus teve que passar na terra, para Ele passar e sentir na carne que eu e você estão passando. E quando você dobra o joelho, o Espírito de Deus, Ele intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Mesmo nós não sabemos falar, orar, agir, Ele intercede ao Pai. Quem crê que Jesus
está o Espírito de Deus está intercedendo por você aqui. Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 42. Eu quero falar com você algo que eu tenho vivido, mesmo com meus erros, e hoje Deus ministrou algo no meu coração, irmão, que eu precisava. Por isso que eu falo que Deus conhece o nosso coração. Amém? Jó capítulo 42. Jó 42, versículo 2, depois o versículo 5. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Diz assim, olha, a palavra de Deus. Posso ler? Amém? Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Vamos agora para o 5. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Amém? Pode se sentar? Glória a Deus. Glória. Irmãos, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. É algo que muitas das vezes a gente atravessa nesse decorrer da caminhada com o Senhor, que a gente às vezes sai do mundo, vem para a presença dEle, e muitas das vezes a gente espera ter um caminho somente de alegria, só vitória em cima de vitória. A gente anda assim, mas a gente também temos que entender que temos que passar às vezes por um processo, e esse processo às vezes é necessário. Aqui nós nos deparamos com uma palavra que um homem, agora nós conhecemos a história de Jó. É um homem que ele tinha tudo, ele era rico, ele era um homem segundo o coração de Deus, mesmo tudo que ele tinha. Mas a gente sabe o que ele passou. Aí agora eu pego essas palavras no final, já em tempos de vitória, que Deus agora começa a trazer em dobro tudo que ele tinha tirado de Jó. Aí agora eu me deparo com essa palavra, Jó, creio eu, já sendo restaurado da sua lepra, saindo das cinzas. Quantas noites silenciosas, sombria, somente quem já viveu na rua, irmão, sabe o que é você passar uma noite no frio. Quem já foi mendigo, já foi, irmão, já andei em vários estados, muitas das vezes morando em rua. Só quem passou que sabe. Quando a gente começa a meditar na história de Jó, aí eu começo a ver os amigos dele passando, e ali contemplando ele, depois que conversava, ia embora, e ele ficava no ninho do pó, coçando com telha, e noites ali ele sofrendo. Não tem nada pior do que chegar de madrugada, né, irmão? Dia de domingo, agora não tem como você fazer mais nada, você está ali, só você, e o breu, o silêncio. Aqui agora Jó se levanta da situação e fala: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Irmão, queira o homem, Satanás, queira quem quiser, o que Deus tem para a minha vida e para a sua, ninguém vai impedir. A única pessoa que vai poder impedir sou eu. Sou eu. E quando Jó falava assim, com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Por que Jó agora começa a ver os seus olhos do Senhor? Porque ele passou por um processo que, depois que ele passa desse processo, ele entende que Deus que permitiu para que ele pudesse ver. Aleluia. Irmão, é muito maravilhoso, porque nesse processo, às vezes, nessa caminhada, há momentos que ninguém vê, ninguém sabe que você está passando. Eu começo a meditar na história de Davi, um jovem, agora começou na sua adolescência, ali pastorear ovelhas. E ali ele pastoreando as suas ovelhas, do nada, sai do meio do mato, uma ursa, e ali, creio eu, que ele distraiu um pouco, e do nada, ao longe, ele vê aquele urso, já para comer aquela ovelha. Davi então sai, toma aquela ovelha da mão daquele urso
daquele leão. E ali ele resgata aquela ovelha. O que eu quero, o que o Espírito de Deus quer nos falar? Que muitas das vezes encontramos nós como Davi. Davi, ele se encontrava sozinho naquele pasto. Não tinha ninguém que contemplava aquela luta, aquela tribulação que ele se encontrava dentro dele. Aquela luta que ele tinha que enfrentar, ninguém viu aquele problema. Mas Deus viu. O que Deus quer falar com você e comigo nessa noite? Que tem coisas que você e eu passamos, que nem nosso professor, que nem o nosso pastor, nosso marido, os maridos, as esposas, filhos, às vezes sabem o que se encontra dentro de nós. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor contempla, o Senhor sonda e sabe, e Ele é aquele que conhece as nossas limitações. Aleluia! A Bíblia diz que o Senhor não nos dá prova além daquilo que nós possamos suportar. Se estamos passando por algo, muitas das vezes é porque procuramos com as nossas próprias mãos. Ali é algo que nós muitas das vezes não suportamos. Eu tive isso, obrigado, Deus. O Senhor está falando comigo. Então, irmãos, tem coisas que nós vamos passar nessa caminhada, tem caminhos que vamos trilhar e vamos passar que nós nunca imaginaríamos que passaríamos. Quando a gente começa a meditar na história de Paulo, irmãos, quando eu falei no começo aqui sobre o vaso, aí eu comecei a meditar sobre a vida de Paulo. Paulo nunca imaginaria os caminhos que ele iria passar. Homem que matava, destruía tudo que era em relação ao nome de Jesus. Agora ele se encontra, começa, converte, e agora ele se torna um pregador da palavra. Ele nunca, no seu intelecto, na sua mente, imaginaria que ele ia ter que passar aquilo que ele passou. A Bíblia diz então que Paulo vem da sua primeira viagem missionária, na sua segunda, na sua terceira viagem missionária. A Bíblia diz que Paulo agora chega em Jerusalém, e chegando em Jerusalém, Paulo agora é preso. Paulo, sendo preso, ele é levado para Cesareia diante de Félix. E quando Paulo chega diante de Félix, ele fica preso em Cesareia durante 2 anos. E a Bíblia diz que ele preso ali, em Cesareia, sob a autoridade do governo de Félix, ele agora é interrogado por Félix, governador, e ele apela para César. E a Bíblia diz que ele apelando para César, ele é levado então diante de um rei chamado Rei Festo, diante de 2 reis na realidade, para ser interrogado. E quando ele é levado diante do Rei Festo e levado diante do Rei Agripa, Deus abençoe ele. A Bíblia diz que ali ele está sendo interrogado agora. E ali ele apela para César, ele conta a sua história, o porquê que ele estava sendo preso. E então aqueles 2 reis olham para o outro, juntamente com a sua esposa, depois que Paulo é retirado, e eles começam a falar um rei com o outro, e as autoridades, a mulher daquele rei, começam a olhar um para o outro e falam: o que esse homem fez para ser digno de morte? Ou para ele apelar a César? Ele, se ele não tivesse apelado a César, ele não precisaria de estar indo lá em César, que mesmo nós poderíamos ter absorvido ele. Irmão, há caminhos que nós nunca imaginamos passar, mas vamos ter que passar. A Bíblia diz que então ele é apelado para César, ele é enviado dentro de um navio, agora ele é colocado dentro de um navio que ia para a Itália, e a Bíblia diz que ali ele vai costeando costa a mar, de porto a porto, porque o tempo era escuro e a tempestade começou a armar. Irmãos, eu morei em beira de praia, eu morei em Marília, em Salvador, 4 anos, no Rio eu morei 3 anos. Época de março dá medo de entrar. Eu morei dentro de arraial de pescador, fui pescador, vivi da pesca, e não tem coisa pior do que você estar em alto mar, pescando e o tempo fechado. Nós estávamos uma vez para ficar 4 dias dentro em alto mar, numa ilha chamada Ristinga. Era época de camarão, era época de lua, a gente estava indo ali. E a gente saiu de casa num tempo bom. E ali, no meio, uma certa vez ali no mês,
No meio do mar, a maré abaixa e aparece uma duna imensa. Você do lado de cá, você dá 2 passos, você some, afunda. Do outro lado da duna, você anda mais de 1 quilômetro para dentro do mar, a água não passa daqui. E a gente pescando, pegando vários camarão, a pesca estava boa, e a gente estava só com uma barraca. Só que do nada, no segundo dia, caiu uma tempestade tão grande, que a gente no outro dia teve que ir embora. Esses 3 homens deitados dentro de uma barraca, com os pés não aguentavam ficar para o lado de dentro, era só para o lado de fora, e aquela tempestade molhou a gente a noite toda. A gente teve que ir embora. Por que eu estou te falando isso? Porque eu tenho experiência e começo agora a meditar Paulo viajando, e a Bíblia diz que no decorrer da sua caminhada, todos já conheceram Atos dos Apóstolos, capítulo 27. O irmão leu o versículo, capítulo 26, eu falei, ô Jesus, tu está confirmando a mensagem, tu és tremendo. E ali, irmão, toda aquela caminhada de Paulo, o desejo do coração de Paulo era de descer para Roma e pregar. Mas nem todas as vezes, a minha vontade, a sua, às vezes é a vontade de Deus. A Bíblia diz que quando Paulo então chega ali, que eu quero resumir para não estar entrando em detalhes dessa viagem, mas é muito linda, irmão, essa passagem, dessa mensagem da travessia de Paulo para Roma. Depois os irmãos meditam. O Espírito de Deus vai falar com os irmãos. A Bíblia diz então que quando Paulo chega ali, 272 ou 226, 76 homens que estavam dentro daquele barco, agora desce aquele monte de preso e vai levado para dentro da cadeia de Roma. Só que Paulo não. Paulo pensou que ele ia chegar perante César, ia ficar lá, e lá em Roma ele ia pregar, mas a Bíblia diz que Paulo foi levado para uma casa e durante 2 anos ele ficou sob prisão domiciliar. Irmão, se Paulo não tivesse ido, mesmo ele querendo pregar, mas ele ficou preso e não pôde pregar fisicamente, mas por ele ter sido levado, preso para Roma, maioria dos livros doutrinários, esses livros que a gente lê, que ele escreveu 14 livros, foram escritos dentro dessa cadeia. O que o Senhor fala conosco nessa noite? Que se muitas das vezes Paulo não tivesse passado pelo caminho que ele não imaginava passar, e se ele não tivesse aceitado o que Deus tinha para ele, a gente hoje não teria a estrutura bíblica que eu e você tem, que é os livros que nos dão orientação bíblica para estarmos hoje servindo ao Senhor. Irmão, a Bíblia diz, há um certo momento da vida da gente que a gente vai ter que passar por lutas, por provações, por coisas que muitas das vezes nós não queremos, mas o Senhor nos fala nessa noite para a gente não desfalecer as nossas mãos. Nesse dia que se chama hoje, eu fui ministrado. Por isso que o Senhor colocou em meu coração essa mensagem. Tem um certo ditado não, uma realidade, que a águia, ela constrói o seu ninho no mais alto penhasco, e ali ela constrói o seu ninho com grandes espinhos pontiagudos, e depois que ela forma aquele ninho, os pontiagudos, ela ali vai, na hora que o ninho está todo com a sua estrutura armada, ela começa ali e via ali buscar numa árvore um tipo de algodão chamado banner. E aquele algodão, ela começa a forrar aquele ninho cheio de espinho, e ela começa então a forrar aqueles algodão com folhas, e depois vem com mais camada de algodão e com mais camada de folhas. Aí naquele momento ela vai e choca e bota os seus ovos, e nela botar os seus ovos, irmão, ela senta em cima dos ovos e começa a lhe chocar. Quando aqueles ovos começam a sair, aqueles filhotes de águia, e eles começam então a ficar em cima do ninho, passeando para lá e para cá, mas aí ela começa a ir buscar alimento e alimentar aqueles filhotes de águia. Só que aqueles filhotes de águia então começam a comer, começa a crescer, e aqueles filhotes que andavam e passeavam para lá e para cá dentro do ninho à vontade, já não conseguem ficar mais à vontade, porque eles começam a ficar grandes, pesados, gordinhos, e começa a afundar o ninho. E na hora que o ninho começa a afundar, começa a aparecer os espinhos.
e eles não conseguem ficar dentro do ninho. Começa a imaginar eles subindo para cima daquele ninho, porque não tinha mais lugar para eles ficarem ali. E cada vez mais que a mãe sábia alimentava aquele filhote, ali eles sobem para cima do ninho. E o que o resta é um penhasco imenso. Deus é sábio fazer até criatura e nos dá a sabedoria de entender para a vida espiritual algo para a nossa vida. Aí naquele momento, aquela filhote de águia, ele vai e pula de cima do ninho. E ali ele começa a dar bater suas primeiras asas. Só que a mãe, ela fica ali olhando e vendo o que pode acontecer. Como aquele filhote, muitas das vezes, como não tem experiência e vai querer voar pela primeira vez, ali a mãe então desce junto com ele, depois que ele tem pulado. E ele vê que ele não vai aguentar e vai se esborrachar. Aí ela pega ele pelo bico, traz novamente e coloca no ninho. E isso acontece por várias vezes. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Isso acontece por várias vezes. A Bíblia, e ali, o que eu entendo com isso? O que o Espírito de Deus me falou e ministrou em minha alma nesse dia? Depois que eu fui ministrado por uma palavra que eu precisava ser ministrado. Que nós somos essa água. Os espinhos, Deus vai permitir que venham. Deus não vai permitir que você e eu fiquem acomodados, irmão. Não se escandalize e não se preocupe quando isso estiver acontecendo, porque você e eu temos que lembrar dessa mensagem de hoje, para que possamos entender e receber na nossa alma que Deus está querendo te levar a voar em lugares altos. Aleluia! Deus é a águia, Deus do alto está te olhando. Ele, quando você quiser pular do ninho, quando você quiser provar algo novo de Deus, quando você quiser fazer algo para que a gente nunca fez, não fique com medo. Se caso nós conseguir chegar até tropeçar ou cair, pode ter certeza, Ele está descendo com as mãos, Ele vai te segurar, Ele vai te colocar de pé de novo, Ele vai falar: meu filho, eu te amo, meu filho, eu estou contigo, não temas, você é o que eu quero, é dessa forma que eu quero trabalhar com você. Aleluia! Eu não sei o que você está aqui nessa noite, como você entrou, o que você está passando, mas eu quero te dizer que Deus está contemplando o que você e eu estamos passando. Você e eu somos propriedade particular de Deus, povo escolhido, povo santo. Queira Satanás ou não, vai se cumprir. Vai se cumprir. Irmão, a Bíblia diz que nós estamos sujeitos a passarmos por momentos de fraqueza. Nós não somos super-homens, nós somos falhos, somos pecadores, mas nós temos que ter a convicção que nós temos um Deus que Ele perdoa as nossas falhas, que Ele nos alimenta no momento das nossas fraquezas. Por isso que quando eu olho para a Bíblia, eu sou apaixonado com essa palavra, mesmo que muitas das vezes eu não tenha conseguido ainda viver e cumprir o que está aqui, mas eu sou apaixonado, porque quando eu olho para Paulo, Paulo diz que o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, é quando no momento que você pega ou erra ou falha, é você se prostra e coloca a sua cara no pó e fala: Senhor, tem de misericórdia, eu errei, eu falhei, eu pequei contra ti. Você sente o Espírito de Deus se aproximar e te dá uma força tal. Não, quando eu medito nisso, eu começo a ver Elias, um homem que tinha acabado de vencer 450 profetas de Baal. Agora, um mensageiro do inferno enviado por Jezabel fala com ele: Elias, Jezabel manda te dizer que amanhã, a essa hora, tu estará morto com os profetas que tinha de Deus. Elias, então, naquele momento de tribulação, de luta, ele foge, irmão, para o deserto. A Bíblia diz que ele chega diante de uma árvore de zimbro, e ali ele dobra o seu joelho e ora
basta. Eu não sou melhor do que meus pais. É melhor eu morrer do que viver. E a Bíblia diz que aquele homem acordou, fez milagres, fez e aconteceu. Coisas grandiosas através da vida de Elias aconteceu. Mas ele passava por um momento. E a Bíblia diz que ele deita, dorme, e no momento que ele deita e dorme, a Bíblia diz que um anjo do Senhor acorda Elias e fala: levanta-te e come, porque grande é a tua caminhada. Aí Elias acorda assustado, olha para o anjo apontando para uma comida, um guisado, umas coisas ali, uns alimentos. Elias então levanta, come, mas depois ele volta a dormir. Isso acontece com a gente. Deus nos corrige, Deus nos alimenta, Deus nos fortalece. Algumas vezes a gente nos acomodamos. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Nós temos que viver em constante vigilância. E aí a Bíblia diz que ele volta a dormir, mas o anjo acorda e fala para ele: levanta e anda, porque grande é a tua caminhada. Deus está alimentando gente aqui nessa noite. Aleluia! Amém? Louvado seja Deus. Deus está nos alimentando. O Senhor está nos alimentando nessa noite, porque grande é a nossa caminhada. Irmão, a Bíblia diz que Elias levanta e com aquela comida que ele comeu, ele andou dentro do deserto durante 40 dias e 40 noites. Há caminhos que muitas das vezes nós não imaginaríamos passar, mas é necessário a gente passar. A Bíblia diz que João foi preso, agora saindo do sudoeste de Éfeso. A Bíblia diz que ele é colocado numa embarcação e levado para uma ilha chamada Ilha de Pátimo. Da onde ele saiu do sudoeste de Éfeso até chegar a Pátimo, era 70 milhas dentro de uma navegação. Ele navegando 70 milhas, irmão, os irmãos entender, equivalente a 105 quilômetros. Era um lugar que ele nunca imaginaria a navegar, a atravessar. E foi jogado dentro de uma ilha, a qual vários pescadores, eu creio eu, porque eu já fui pescador, e como por ser pescador, a gente procurava ilha que não era muitas das vezes habitada, porque ali era um lugar que tinha peixe, não tinha como ninguém estar ali explorando aquela área de pesca. Creio eu que vários pescadores passavam ali e queriam acampar naquela ilha, mas não podia, sabe por quê? Era uma ilha inabitável, era uma ilha cheia de bestas feras, era uma ilha rochosa, era uma ilha, irmão, improdutiva, mas ali ele foi jogado. Ele nunca imaginaria entrar ali, mas a Bíblia diz que ele foi necessário ele passar e percorrer aquele caminho e cair-se ali. Que quando João chega na ilha de Pátimo, ele dobra o seu joelho e vai orar a Deus. Deus toma ele em espírito, numa visão, e quando ele começa a ter aquela visão, a Bíblia diz que ele olha para trás e vê um semelhante ao Filho do Homem, andando no meio dos 7 castiçais. Ele tinha os cabelos brancos como uma branca lã, sobre o seu ombro tinha um cinto de ouro, e a Bíblia diz que seus pés eram como um latão reluzente, como se estivesse ali queimado numa fornalha. Na sua mão tinha um livro, da sua boca saía uma espada aguda, e ali aquela voz, uma voz de trovão, como a voz de muitas águas, falava com João. João, ao olhar para trás, a Bíblia diz que Deus dá ele um livro e fala com ele: João, anota tudo que você vê a partir de agora. Agora, irmão, sair era cheia de besta fera. Se Deus, irmão, te mandar, ou se você tiver para passar por um lugar onde você às vezes não quer passar, descansa seu coração e vai. A Bíblia diz que a ilha era cheia de besta fera. Agora eu imagino o João tomado em espírito. O que aconteceu com as bestas fera que não pegavam João? E não foi pouco tempo não, irmão. A Bíblia diz que todo o livro de Apocalipse foi dado por João. É necessário às vezes passarmos por algo para que o nome de Deus venha ser glorificado. Amém? Eu poderia estar continuando de explanar o esboço que eu fiz aqui, que Deus colocou em meu coração, mas aqui já basta. O Espírito de Deus já falou no meu coração, que já deu para entender o que Deus queria falar.
não é por muito falar que será ouvido. Amém? Amém? Que isso fica gravado esse resto de semana, esses dias, até o fim da vida do Senhor. A Bíblia diz, irmão, que assim como Ele é, nós vamos ter também o corpo de Cristo. O nosso foco tem que ser que, em 1 Coríntios, esse versículo guarda no meu coração, na minha alma, capítulo 15, versículo 50 ou 51. Eis que vos digo mistério. Nem todos dormiremos, mas no momento, no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão em Cristo e nós seremos transformados em corpo de glória. A nossa esperança vinha ser essa. Nosso irmão falou que o irmão ali partiu. A gente pode sair aqui agora e não viver mais, mas sabemos que se nós fecharmos os nossos olhos, nós vamos estar orando com o Senhor. Amém? Vamos, Senhor, com as palmas, amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus.